Abram suas Bíblias, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje é ceia. De vez em quando, em época de ceia, eu gosto de retomar as mensagens sobre o significado da ceia, porque a igreja está sempre recebendo gente nova, e tem sempre gente que às vezes tem dificuldade de entender o significado real da ceia, e é sempre bom no dia da ceia lembrar o seu significado espiritual profundo. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 26. Vamos fazer uma leitura responsiva. Há um tempo que a gente não faz isso, né? Leitura responsiva, gente, é aquela que o pastor lê um versículo e a igreja lê o versículo seguinte, tá bom? Então, 1 Coríntios 11, versículos 23 a 26. Eu vou começar. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. Amém. Continuem. Junto comigo. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Diga, até que Ele venha. Quem estava aqui a semana passada? A mensagem foi até que Ele venha. Eu recomendo você assistir essa mensagem na plataforma em casa, porque Deus vai falar ao seu coração. Falou ao meu, enquanto me dava a palavra, e falou ao coração de muita gente que mandou mensagem para mim. Até gente de fora. Quero parabenizar, agradecer a você que está assistindo, o pessoal aí de Recife, da família da pastora Lia, pessoal lá do sul da Bahia que está assistindo, pessoal de Feira de Santana. Nossa live é assistida por pessoas de fora, às vezes não é assistida pelos daqui, porque às vezes santo de casa não faz milagre, né? Mas os de fora valorizam, louvado seja Deus por isso. Então, hoje a mensagem tem como título, As 3 Mensagens da Cruz, ou da ceia, desculpe-me. Pode dizer comigo? As 3 mensagens da cruz, da ceia. Repito de novo. Na época de Jesus, era muito comum a celebração da ceia como a última refeição do dia. Chegava a noite, a família se reunia e sentava em volta daquela mesa para comer pão, para beber vinho, que não era um vinho alcoólico como esse nosso, e para celebrar aquele momento de comunhão. O pai tinha a primazia como sacerdote do lar, como cabeça, como líder espiritual da família, de trazer uma palavra para a família e uma palavra de bênção. Durante muito tempo, os evangélicos, principalmente os batistas, tentaram criar essa cultura através do que era chamado de culto doméstico, lembra? E muitas pessoas faziam, às vezes faziam de manhã, outros faziam na hora do almoço, mas a maioria fazia de noite. E eu quero recomendar a vocês que voltem a essa prática, porque isso não é uma coisa que pode ser imposta, isso é uma coisa que tem que ser uma decisão da família. Ter aquele momento de comunhão, como foi o dia, de noite é melhor, porque você faz um balanço do dia. Como foi o dia? Pai, hoje na escola eu tive uma chateação com um colega, ele me ofendeu. Uma menina da escola, ela me xingou hoje, ela vai ver. Não, minha filha, não é assim, não é com vingança, vamos orar por ela. E aquele final de dia, ele acaba sendo coroado com um momento de comunhão, de compartilhamento de tristezas e de alegrias, de perdas e de conquistas, de bênçãos, de experiência com Deus. E a cada dia as pessoas vão se fortalecendo nos laços familiares. A ceia era um momento sagrado em que também os hóspedes de confiança, os íntimos da família, eram participantes ali, a convite da família. Porque a ceia era um momento íntimo, não era qualquer um que podia participar dela. Oi, Júnior, abre a porta, eu vim participar da ceia. Não, eu tinha que ser convidado. Em Apocalipse 13, eu já falei aqui, Jesus diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei parte da ceia junto com ele. Mas se você não quer aquele hóspede, ele não é bem-vindo, ele é inconveniente, você não abre a porta. E Jesus quer que nós abramos as portas das nossas vidas, para que ele possa fazer parte.
Amém? O pessoal que gosta de contar todo dia, esqueceu até de contar o tempo hoje. É generoso esse povo. Hoje eu vou pregar 2 horas. Foi só eu falar, eu não sei para que eu abri a boca. Mas então o que acontece? A ceia era esse momento íntimo. Era uma mesa baixinha, bem baixa. Eles ficavam reclinados sobre a mesa. E ali naquele momento de reclinar o corpo, eles tinham proximidade com quem estava perto. Por isso que disseram a Jesus, pergunta a ele, João, quem é o que há de trair? João, que estava mais perto do ouvido de Jesus, perguntou, quem é o traidor, Senhor? E Jesus disse, o traidor é alguém que está à mesa, molhando o pão comigo. Então, todo mundo estava molhando o pão na mesma tigela, todo mundo disse, todo mundo aqui é suspeito, porque todo mundo está no mesmo lugar. Todo mundo está compartilhando do mesmo pão, do mesmo cálice. Quem é o traidor? Quem é aquele que vai quebrar a aliança? Só sabe quem quebra a aliança? Aquele que quebra a aliança e o Senhor da aliança. Eu não tenho o direito de julgar o meu irmão, e o meu irmão não tem o direito de julgar a mim. A ceia do Senhor é um momento não de olhar para o lado e apontar o dedo para o irmão, é um olhar para dentro de si mesmo, como nós vamos aprender juntos hoje. Então esse momento da ceia era um momento significativo, representativo, era um momento carregado de um simbolismo espiritual muito forte. A ceia que Jesus escolheu celebrar com seus discípulos, ela ressignificou a ceia que era praticada na época da Páscoa, porque na Páscoa eles comiam ervas amargas, ervas bem amargas mesmo, para sentir o amargor, para lembrar da escravidão do povo antepassado no Egito. Eles comiam o cordeiro, representando o cordeiro que havia de vir para ser sacrificado por eles. Eles comiam pão asmo, pão sem fermento, para lembrar que tiveram que sair do Egito às pressas, então não teve tempo de cozinhar o pão com fermento. Havia um simbolismo em tudo aquilo, mas Jesus ressignifica a ceia. Jesus pega e traz o cálice, e Jesus pega e traz o pão. E a ceia, ela aponta para 3 direções, diga 3 direções. Diga a pessoa do seu lado, diga, ela aponta para 3 direções. Aponta para o passado, aponta para o presente e aponta para o futuro. Diga passado, presente e futuro. Primeiro vamos ver o passado. O pão, ele simboliza que no passado o corpo de Cristo foi sacrificado por nós. O que é que isso quer dizer? Ora, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu através de Moisés, depois do povo ter ficado 430 anos como escravo no Egito, que a 10ª praga viria para matar os primogênitos do Egito. E para o povo judeu não ser atingido pela 10ª praga, eles deveriam sacrificar um cordeiro, um filhote de carneiro, bem novinho, com no máximo 1 ano, sem mancha, tinha que ser branquinho, purinho, sem ser manco, porque não podia ter defeito. Então ele tinha que ser novo, perfeito e sem mancha, sem marcas, trazendo para a realidade espiritual hoje, sem pecado. E esse cordeiro tinha que ser selecionado no meio de um rebanho, dentre vários, e não era fácil de achar. Mas quando eles achavam, eles traziam para casa, e a ordem do Senhor foi, mate o cordeiro em sacrifício a mim. Entrega o corpo dele no lugar de vocês, porque a alma que pecar morrerá. Então quem pecou foram vocês, mas como eu quero poupar a vida de vocês, eu aceito a vida do cordeiro no lugar de vocês. Diga, eu aceito a vida do cordeiro no lugar de vocês. Era a mensagem de Deus. Então a vida do animal substituía o pecado do homem. Aí Deus mandou cada família judaica e seus agregados, aqueles que estavam ligados a eles, reunirem suas casas e sacrificarem um cordeiro. O sangue foi aspergido sobre a porta, a entrada, os umbrais da porta, a parte de entrada da casa, para quando o anjo do Senhor passasse, ele não tocar naquela casa, porque aquela casa estava marcada pelo sangue do cordeiro, que representava o cordeiro que havia de vir, Jesus Cristo. Você hoje é marcado pelo sangue do cordeiro Jesus Cristo, e o diabo não tem o direito de te tocar, a menos que você dê lugar. Então, como disse Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, eu digo, não deis lugar ao diabo. Só você pode abrir essa porta. Diga, está repreendido em nome de Jesus.
Então a casa era pintada, era tingida com o sangue. E naquela noite o anjo do Senhor veio, por ordem de Deus, pela boca de Moisés, seu servo, e Arão. O anjo do Senhor veio e matou os primogênitos do Egito, a 10ª praga, e o povo foi liberto. Mas a ordem de Deus não se limitava a sacrificar o cordeiro. Deus mandou trazer ervas amargas, para, comendo a erva amarga, lembrar que foram 430 anos de sofrimento. 10 gerações de judeus, quase 11 gerações, sofrendo ali a escravidão. E aí ele disse: vocês vão comer as ervas amargas todos os anos, na festa da Páscoa. Páscoa em hebraico é Pessa. Pessa, P-E-S-S-A-C-H. Pessa, ou Pessa, como alguns dizem. E essa Pessa em português significa passagem. É só isso, passagem. Porque naquela noite o anjo do Senhor passou sobre o arraial dos egípcios, sobre o arraial dos judeus, o acampamento dos judeus, e não os tocou, porque eles estavam marcados pelo sangue. Diga: quem é marcado pelo sangue não é tocado pelo anjo da morte. E eu não estou falando aqui de morte física, porque essa podemos experimentar e ressuscitaremos com o Senhor. Eu estou falando da morte espiritual, e morte na Bíblia significa separação. Separados de Deus pelo pecado, nós fomos reconciliados pelo sacrifício do sangue. Então a primeira coisa é lembrar que o corpo de Cristo simboliza esse cordeiro. Aí o Senhor disse: façam pães rapidamente, sem botar o fermento, para fermentar o pão, a massa, porque tem que esperar um tempo. Quem é dona de casa sabe disso, né? Para curtir o fermento. Façam a pressa, o pão asmo. É como se eu dissesse que você está fazendo um beiju seco. Faça depressa, para quando vocês comerem esse pão sem graça, que não assou direito, esse pão que não teve fermento, vocês lembrarem que vocês tiveram que sair do Egito às pressas. Nós estamos de passagem por este mundo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, ele diz que nós somos, olha só que palavra interessante ele usa, peregrinos e forasteiros. Olha, duas palavras muito fortes. O que é um forasteiro? Diga: alguém que não é daqui, alguém que é de fora. Forasteiro é uma palavra que muitas vezes é mal interpretada, mas forasteiro é quem vem de fora. Eu sou um forasteiro, eu vim de fora. Mas ser forasteiro não significa que você não ama o lugar que você está. Você pode ter vindo aqui a trabalho, você pode ter vindo aqui para tratar da saúde, você pode ter vindo para estudar, você pode ter vindo fugindo de um problema, você pode ter vindo por N motivos. Mas agora esta é a sua terra. Abraão foi forasteiro em Canaã. O povo de Israel foi forasteiro no Egito. E a Bíblia diz que nós somos forasteiros neste mundo. Mas não só isso. Além de forasteiros, porque o forasteiro muitas vezes, Clebinho, ele vem para ficar. Aí a Bíblia complementa, Vanúbia, dizendo que além de forasteiros, nós somos peregrinos. O peregrino não vem para ficar. O peregrino está de passagem. Diga: eu estou de passagem, porque o meu destino é a glória eterna. Os que se encaixam nisso, digam amém. Só os que se encaixam. Os que ficaram calados não se encaixam, né? Diga: peregrino está em processo de caminhada. Existe um hino antigo que eu gosto, rapaz. Eu gosto desses hinos antigos, eu não sei porque a gente não canta. Ele é um hino, é um hininhozinho, um corinho, não é nem um hino. Ele é assim, ó: caminhando eu vou, caminhando eu vou. Está cheio de pentecostal aqui na igreja, né? Isso é hino pentecostal. Rapaz, devo me preocupar? Abrindo um parênteses sobre pentecostal, eu disse a um pastor pentecostal outro dia, ele disse que nunca ninguém falou isso para ele. A palavra pentecostal é um equívoco. As igrejas pentecostais não deveriam ser chamadas pentecostais. Isso foi um erro interpretativo. Porque Pentecoste é uma festa que celebra o início das colheitas em Israel. E ela acontece 50 dias exatos depois da Páscoa. Então, 50, penta, 5, Pentecostes, entendeu? A festa da colheita. E essa festa aconteceu na época em que o Espírito Santo veio sobre a igreja. E eles começaram a falar em línguas. Então, como foi no dia de Pentecoste? No dia de Pentecoste,
de fogo. Gente, isso aí vocês não sabem não, então não são tão pentecostais assim. Vamos tentar de novo. No dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu. Era pra... Rapaz, o povo não sabe esse não, ó. O povo não é da época do pandeiro não. Você conheceu o homem do pandeiro? Quem aqui conheceu o rapaz do pandeiro? Depois a gente fala dele. Mas enfim, Pentecoste era a 50º dia após a Páscoa, a festa da colheita. E aí as igrejas passaram a se chamar de pentecostais. O nome correto não seria esse. É tanto que no Brasil usa-se muito o nome igreja pentecostal, não sei das quantas. Mas no estrangeiro é muito comum as igrejas usarem o nome carismática. Quem se apossou desse nome no Brasil foi o movimento de renovação espiritual da Igreja Católica, que ganhou o nome de renovação carismática. Carismática é o nome correto. Por quê, pastor? Porque caris, em grego, quer dizer graça. E carisma, em grego, significa os dons da graça. Entenderam? Carisma não é uma pessoa que chega e cai na simpatia de todo mundo. Isso foi uma ressignificação que a palavra ganhou. Então, os dons da graça eram o carisma. Então, as igrejas carismáticas foram as igrejas que receberam os dons do Espírito Santo. Mas isso não vem tanto ao caso, né? Toda igreja pentecostal, ou não, ela tem que ser cheia da graça, cheia do carisma, dos dons de Deus. Tem alguém aqui cheio do carisma de Deus? Amém, glória a Deus. Voltando ao tópico, então, aquele sacrifício que era feito com o cordeiro simbolizava o cordeiro que estava por vir. Olhando para o passado mais distante, vemos no Egito o cordeiro sendo morto. Mas por que Jesus não matou o cordeiro? Porque ele era o cordeiro. Ele estava ali. Eita, rema tremendo, mas muita gente não bebeu dessa fonte. Diga, não precisava matar cordeiro, porque o cordeiro vivo estava ali. Digna o cordeiro de receber a glória, a honra, a força, todo o poder. Ele estava ali, vivo. Ele ia se entregar em sacrifício pela humanidade. Não precisava de outro. Porque o cordeiro que era sacrificado antigamente era assim: o sacerdote sacrificava pelos seus pecados e sacrificava pelos pecados do povo. Mas o sacrifício do sacerdote era pelos pecados passados. Os pecados que iam ser cometidos depois tinha que ter outro sacrifício na Páscoa seguinte. Quando Jesus Cristo aparece, João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais de sacrifício. Um pastor conhecido meu sacrificou um cordeiro na propriedade dele, mas antes de fazer isso ele me perguntou, pastor, não faça isso não, isso é errado, é antibíblico. Ele foi lá e fez, escreveu até um livro. É a opinião dele, mas biblicamente não precisamos mais sacrificar cordeiro algum, porque o cordeiro que é Jesus, ele morreu por nós. A Bíblia diz: Jesus Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, olhar para o passado lembra do sacrifício do cordeiro, mas olhando para o passado nós lembramos que um dia o Cordeiro de Deus veio e ele voluntariamente se entregou para morrer por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mas além disso, tem o cálice. Olhar para o passado lembra que o sangue do cordeiro foi derramado, e o sangue simboliza o fluido por onde vão os nutrientes que mantêm o ser vivo. Assim como a seiva da árvore mantém a árvore viva, o sangue mantém os seres do mundo animal vivo. E o cordeiro só estava vivo enquanto o sangue fluía. Quando havia uma interrupção no fluxo sanguíneo, a morte chegava. E Jesus permitiu-se, ele permitiu, porque ele podia impedir, ele permitiu ser sacrificado para que aqueles que nele crescem, diga, aqueles que escolhessem nele crer, fossem salvos. Salvos de quê? Da condenação do inferno, da morte eterna, da separação eterna de Deus. Diga, misericórdia. Isso é forte. Ele veio para os seus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Mas os seus não o receberam. Os judeus, na sua maioria, rejeitaram Jesus. Não todos, mas a maioria rejeitou Jesus. Quando Pilatos pergunta: que farei com o Jesus chamado Cristo? A multidão incitada pelos fariseus e pelos sacerdotes, os inimigos de Jesus, disse: crucifica-o! Ora, crucificação
era uma morte terrível, em que o indivíduo morria aos poucos, o sangue escorrendo, esvaindo, sangrando, doendo, sentindo uma dor dilacerante. O cara sofria horas e horas pendurado, tinha deles de passar dias os mais fortes, até o sangue escorrer todo e morrer. A pessoa sofria muito. E esse tipo de punição era para os criminosos que cometiam os crimes mais terríveis. Um dos crimes terríveis era traição contra o Estado, contra o governo dos romanos. Mas assassinato, roubo com violência e outras, sedição, que era revolução, era tudo punido com morte na cruz. Jesus não fez nada disso. Jesus não tinha sequer pecado. Mas a palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13: Ele se fez maldição no lugar de todos nós. E aí se cumpriu o que está em Isaías 56, que diz, 53 aliás, Isaías 53, que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele verteu o seu sangue na cruz. E aí quando a gente canta hinos como "O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor." Olha aí, vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus, ao derramar o seu sangue, deu a vida por mim, pecador. Lá vocês. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por na segunda estrofe tem um trecho que passa batido quando a gente canta. Ele diz assim, ó: eu ali com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre amar e viver. Você já parou para pensar? Eu quero sempre levar essa cruz. Eu quero viver por essa cruz, por o que ela representa. Porque Jesus Cristo disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É morrer um pouco a cada dia para si mesmo, morrer para as suas vontades, para os seus desejos, para as suas prioridades, para os seus achismos. É fácil? Diga comigo, não. Diga não. Mas quem se move por fé, decide morrer um pouco a cada dia. Glória a Deus por isso. Então, Jesus morre e o sangue dele esvai. Lembramos, portanto, olhando para o passado, do sacrifício de Cristo. Ele se fez maldição por todos nós. Lembramos do seu sangue, lembramos do seu corpo. E quando comemos hoje do pão, e quando bebemos do cálice, o que é que a mensagem presente nos diz? Diga para as pessoas do seu lado, o que é que a mensagem do presente nos diz? A mensagem do presente nos diz três coisas também. Enquanto a do passado fala do sacrifício, do corpo e do sangue, a mensagem do presente, ela nos fala de comunhão com Cristo. A Bíblia diz que nós somos um no Senhor. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus faz uma das orações mais lindas de toda a Bíblia e uma das mais importantes de todo o conteúdo do Novo Testamento. Jesus faz aquela que é chamada de a oração sacerdotal. Sacerdote, muita gente pensa que a palavra sacerdotal tem a ver só com uma pessoa. Sacerdote ou sacerdócio tem ideia de alguém que se coloca entre Deus e os homens. Alguém que cria conexão de Deus com os homens. O sacrifício que o sacerdote faz não era por ele, era pelo povo. Então, ele era a ligação entre Deus e os homens. E quando a Bíblia fala do sacerdócio universal de Jesus Cristo, quer dizer que Jesus é o sacerdote que ficou definido para ser o único sacerdote definitivo, o único elo de ligação entre Deus e os homens. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Eu acabei de citar Romanos 5:1 e Romanos 8:1. Os dois versículos estão amarrados na ideia de pertencimento a Cristo, de sermos um com Ele. Quando Jesus faz a oração sacerdotal no capítulo 17 do Evangelho de João, Ele diz: ó Pai, faz com que eles sejam um contigo, como eu e o Senhor somos um. O desejo de Deus é que sejamos um nele, através de Jesus Cristo. Amém, Plínio? Isso é maravilhoso. Deus quer que eu seja um com Ele, que eu esteja ligado a Ele, de uma forma que Ele se comunique comigo pelo seu Espírito diretamente. Eu posso ter um pastor que me guia, um pastor que me orienta, que me doutrina, que me aconselha, que ora por mim, mas a minha ligação é direta com o Pai. Lá em Hebreus está escrito que pela morte de Cristo o véu do templo se rasgou e eu tenho acesso direto ao trono da graça pela pessoa bendita, augusta e maravilhosa de Jesus Cristo. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Você não precisa de homem para chegar a Deus. É importante ter um líder espiritual, mas é muito mais importante estar ligado ao líder dos líderes, Jesus de Nazaré. E tem muita gente se ligando a homens, dependendo de homens, ouvindo homens, seguindo homens, e às vezes sem perceber está negando aquele que é o verdadeiro Senhor da igreja, Jesus Cristo. Eu sou o seu pastor e é uma honra ser pastor dessa igreja. Não é uma igreja de pessoas perfeitas, mas é uma igreja de pessoas que estão buscando a perfeição em Cristo, como eu, juntamente nesta luta diária. Somos imperfeitos, às vezes falhamos, mas a grandeza não está em nunca falhar, está em quando falhar e tomar consciência de que errou, ter a humildade de confessar a sua culpa, de pedir perdão a Deus e a quem ofendeu. É isso que é ser cristão. Às vezes diz assim: como é que pode? Nelma é crente e fez isso. Nelma é crente e fez isso porque ela é humana. Mas a grandeza de Nelma como crente é que ela tomou consciência, ela vai até a pessoa e pede perdão. O filho pródigo sai da casa do pai, gasta a fortuna do pai, mas quando ele toma consciência, ele volta à casa do pai arrependido. E o pai o aceita de volta. Jesus está atento a isso, a quem quer ser um com Ele. Quem quer ser um com Jesus Cristo? Mas a Bíblia fala de um outro nível de comunhão. Eu falei que eram 3 aspectos no presente, que a ceia nos fala de comunhão com o Senhor, de sermos um com Ele. A Bíblia diz que não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para o Senhor. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A Bíblia diz que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Diga amém, igreja. Não importa se estamos vivos ou mortos, ressuscitaremos e estaremos para sempre com Ele. Ou vivendo ou morrendo, somos do Senhor. A minha aliança com o Senhor está acima da minha aliança com vocês, está acima da minha aliança com a minha família, está acima de qualquer tipo de aliança que eu tenha nessa terra. Todas são alianças importantes, mas a minha aliança com o meu Pai eterno, ela vem em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente colocando o reino de Deus em 2º, 3º, 4º lugar. Está priorizando o casamento, está priorizando o relacionamento com o filho, com o pai, está priorizando o negócio, está priorizando buscar fortuna, riqueza. Eu não estou dizendo que você buscar ser rico é pecado, mas eu estou dizendo que quando você bota as coisas ou as pessoas à frente de Deus na sua vida, você ainda não entendeu o que é ser crente. Porque quando você decide ser crente, você coloca Deus em primeiro lugar. E quando você coloca Deus na frente, até aquilo que parece impossível, aquilo que parece que não tinha saída, que era um caso perdido, Deus vem e age de uma maneira que não tem explicação, a não ser dizer: aquilo que parecia aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, só um milagre estou aqui. Pensa aí um minuto. Tem alguma coisa na sua vida, ou de alguém que você ama, que parece um caso difícil de solução? Quero te convidar nessa hora a ter comunhão
dependência, confiança no seu Deus. E dizer a Ele: eu confio, Senhor, que pela tua bondade e a tua misericórdia, o Senhor vai intervir. Porque o Senhor é o Deus dos impossível. Ele é o Jeová Jirê, o Senhor da providência, aquele que supre todas as necessidades, sejam elas quais forem. Confia, crê somente. Uma vez uma mulher se aproximou de Jesus pedindo para ele curar a filhinha dela. E ela disse: Senhor, se tu puderes, olha só, se tu puderes, ela estava... Tem outro microfone ali funcionando? Pegue para mim, por favor. Então ela estava no lugar certo, falando com a pessoa certa, a atitude dela estava certa, mas a fé daquela mulher direcionada, estava no lugar certo com a pessoa certa, mas a fé estava mal direcionada. Você pode estar no lugar certo, que é a igreja do Senhor. Você pode estar orando com as palavras certas, mas se a sua fé não está posta unicamente em Cristo, diga unicamente, então você está fazendo direcionamento errado. Eu pego o carro e eu quero ir para o Dom Malan, Hospital Dom Malan. Eu pego o carro e vou em direção à Petrolina, atravesso a ponte, estou indo na direção certa. Quem conhece Petrolina, eu pego a Avenida Guararapes, que vai para a prefeitura. Chegando na prefeitura, eu dobro à esquerda para o Dom Malan. Até esse momento eu fui na direção certa, eu tomei a posição certa. Mas quando chegou na prefeitura de Petrolina, ao invés de dobrar para a esquerda, porque não aprendeu a ter ainda dependência de Deus, então está tomando decisões erradas, por se posicionar errado. E aquela mulher se expressou errado, porque a posição espiritual dela era errada. Se possível, se puderes, cura minha filha. Jesus olha para ela. Eu não imagino Jesus sendo grosseiro. Você consegue, Vanúbia, imaginar Jesus sendo grosseiro? Eu imagino Jesus sendo enfático, assertivo, né? Para desafiar a fé. Jesus diz assim: se eu puder. Como que ele diz assim: mulher, tu sabe com o que é que tu está falando? Tu sabe com o que é que tu está falando? Eu sou o filho de Deus. E não de uma maneira arrogante, mas de uma maneira assertiva. Se eu puder, mulher, se puderes, se creres, disse Jesus, verás a glória de Deus. Graças a Deus, os crentes dessa igreja estão lendo a Bíblia. Se creres, verás a glória de Deus. E ela creu. Mas ela diz uma frase que eu gosto de usar muito em minhas orações, que é prova de humildade, viu, gente? Não é falta de fé, não, é prova de humildade. Ela diz: sim, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Às vezes já fomos tão envolvidos pelas coisas desse mundo, já quebramos tanto a cara, já sofremos tanto, que a nossa fé é abalada. E não conseguimos praticar a fé da forma que deveríamos. Mas fé é como um exercício. Você vai praticando e a cada dia ela vai ficando mais forte. E eu quero profetizar que a fé dessa igreja vai crescer igual a luz da aurora até ser dia perfeito. A Bíblia diz que o caminho do justo, Provérbio 18 diz: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. O que é que ele está dizendo? Que o sol começa pequenininho lá no horizonte de manhã cedo. Quando dá meio-dia, dia perfeito é o meio-dia, aquele sol brilhante. Eu quero profetizar que é assim que vai ser a sua fé. Ela vai crescer em meio às dificuldades. E você vai se tornar uma pessoa resiliente e forte no Senhor. Mas, dentro desse aspecto, além disso, a Bíblia fala de comunhão com o irmão. Eu tenho que ter comunhão com Cristo, mas eu preciso ter comunhão com o irmão. Isso é tão sério que até a oferta que eu ofereço a Deus, e lá em Hebreus vai dizer que a oferta que agrada a Deus é o fruto dos lábios agradecidos, o fruto do lábio que louva ao Senhor. Então posso traduzir aqui, incorporando o texto do Novo Testamento, tanto dos Evangelhos como o texto de Hebreus, eu posso dizer que tanto a oferta que eu trago no altar, a oferta em dinheiro que eu dou, um bem que eu dou ao Senhor, ou o meu louvor, que também é uma oferta ao Senhor, a minha vida derramada na igreja, tudo são formas de expressão de doação, de oferta ao Senhor. Só agrada a Deus quando eu decido priorizar
além da minha relação com Deus, minha relação com meu irmão. Pois está escrito: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aí Jesus Cristo disse: e o segundo mandamento, semelhante a esse, semelhante quer dizer parecido, quer dizer que tem o mesmo peso: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Oh meu Deus, amar quem me ofendeu, amar quem me prejudicou, amar quem falou de mim pelas costas. É fácil? Não. E é por saber que não é fácil que eu e você precisamos buscar a face do Senhor a cada dia e viver na dependência do Espírito Santo. Por isso a necessidade da comunhão com Cristo, para tendo comunhão com Cristo, podermos ter comunhão com os irmãos. Uma coisa está condicionada à outra. Eu não tenho comunhão perfeita com Cristo se eu não tenho comunhão perfeita com meu irmão. É Deus que me perdoe, eu não gosto daquele irmão, eu não quero nem olhar para a cara dele. Pois você vai começar a olhar para a cara dele, você vai começar a perdoar o seu irmão, vai começar a amar. Porque se você não fizer isso, você não está agindo como crente. Glória a Deus mesmo. Não é fácil. Eu não preciso concordar com as coisas erradas. Eu não preciso ser cúmplice das coisas erradas. Eu não preciso passar pano como se o que o irmão fez não foi grave. É grave. E se tem que ser punido de alguma forma, que seja. Mas no mundo espiritual, eu não serei escravo da mágoa. Se o irmão roubou, ele vai responder. Se ele está preso por um crime, ele vai responder pelo crime. Mas eu libero o perdão sobre ele. Ele não estará espiritualmente preso, e nem eu. Isso é forte. Você pode perdoar alguém e nunca mais ter a mesma comunhão que teve. Isso não é pecado, porque confiança é como cristal, quando quebra, só a graça de Deus. A Bíblia não está obrigando nem exigindo que você confie na pessoa, que ande com ela, que faça negócio com ela, que se associe a ela. Mas a Bíblia está dizendo que você tem que perdoar para ter comunhão. É difícil, mas não é impossível. Porque a comunhão com o irmão reflete que eu sou um com ele no Senhor. Pedro, sem entender isso, disse assim: Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim para que eu o perdoe? 7 vezes? Jesus disse: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Porque Jesus não está preocupado com matemática. Jesus está preocupado com eficácia, com atitude, com posicionamento, com postura. E eu tenho que estar pronto a perdoar para recomeçar. Mas dentro desse presente, além da comunhão com Cristo e com o irmão, a Bíblia exige que eu faça uma reflexão e arrependimento. O texto que eu não li todo, no final desse texto que eu li de Coríntios 11, 23 em diante, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O autoexame deve ser guiado pelo Espírito Santo, para sondarmos as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos, diga comigo, posicionamento como homem, posicionamento como pai, posicionamento como marido, como esposa, posicionamento como cristão, posicionamento na sociedade, posicionamento na família, posicionamento em relação a Deus. O posicionamento espiritual que você toma determina o caminho por onde você vai. Se você confia no braço do homem e se apoia nele, você vai cair. Mas se você coloca o Senhor em primeiro lugar, o seu posicionamento primeiro é com Deus, tenha certeza, Ele vai abrir portas e caminhos onde não existe. Enquanto eu estou falando essa frase, Deus acaba de me dar um direcionamento para você, Camila. Talvez a solução esteja aqui dentro da igreja, você não sabe. Você sabe do que eu estou falando. Estou falando que aqui tem uma colega sua, dentista também, odontóloga também. 2 odontólogas. Depois vocês vão conversar no final do culto. Porque uma acaba ajudando a outra, sem perceber. Ali tem um irmão que não é odontólogo. Vou profetizar que vai ser um dia. Mas como é que chama? Protético. É o homem que faz próteses. E que conhece muitos dentistas. Né? Deus muitas vezes coloca caminhos bem do nosso lado, mas nós estamos buscando direcionamento humano. E quando buscamos o direcionamento de Deus, Deus diz: você não prestou atenção não? Olha aqui a solução. A resposta certa vem da boca do Senhor. Há um versículo que diz assim: do homem são as preparações do coração,
mas a resposta certa vem da boca do Senhor Deus dos exércitos, em quem não há sombra de variação. Então aprenda a pedir que o Espírito Santo sonde você, revele caminhos maus e coloque você no centro da sua vontade. Quem diz amém a essa palavra? Mas além de apontar para o passado e para o presente, no presente eu tenho que ter comunhão com Cristo, com o meu irmão, e a autorreflexão que me leva ao arrependimento, a ceia aponta para o futuro. 3 coisas. Primeiro, todas as vezes que eu como do pão e bebo do cálice, eu anuncio que Jesus vai... Jesus vai o quê, igreja? Jesus vai voltar. Chama-se parousia. Palavra feia, né? Mas no original é parousia. Parousia significa a segunda vinda de Jesus. Eu quero estar vivo para a segunda vinda de Jesus. Eu quero estar vivo no arrebatamento. Vocês vão olhar em volta e dizer: cadê o pastor? Meu Deus, ele estava ali pregando na frente agora, o que foi que houve? Pastora Cláudia vai virar para Anailda e dizer: Anailda, cadê esse pastor? Anailda diz: eu não sei. Paloma vai dizer: Elaine, cadê o pastor? Abigail vai virar para o lado e perguntar a Delci: cadê o pastor Teobaldo? Lia vai perguntar a Camila: cadê o pastor? Vocês todos vão perguntar: cadê o pastor? E aí de lá de cima vocês vão olhar. Ah, agora vocês gostaram, né? Não, senhora. Vamos todos subir em nome de Jesus. O arrebatamento vai ser, um estalar de dedo, um piscar de olhos. 2 estarão deitados numa cama. Um vai e o outro fica. 2 caminhando. Um vai e outro fica. 2 trabalhando na roça, na lavoura. Um vai e outro fica. Porque quem vai subir é quem tem comunhão com Cristo e com o seu irmão, quem se arrepende dos seus pecados e os confessa, quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. São esses que vão subir e não os perfeitos. O autoconhecimento gerado pelo Espírito Santo nos leva a uma mudança de atitude pela intervenção dele. Mas além de anunciar a vinda de Cristo, ele aponta para o lugar para onde vamos. Ele aponta para o reino eterno, a morada dos santos, o nosso destino final. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que há uma cidade que alegra o trono de Deus. Há um rio que flui. Esse rio representa a unção, a graça e a presença do Senhor. Eu vou estar nessa cidade, em nome de Jesus. E todos que creem em Cristo vão entrar nessa cidade. Eu sei que muitos tentam não crer dessa forma, mas eu creio dessa forma. Pode parecer simplório. Eu não sei se é literal que a cidade tem ruas de ouro, ou se é simbólico. Mas eu sei que a cidade, quando fala de ruas de ouro, a Bíblia está dizendo que é um lugar de excelência, como eu nunca vi antes. E eu vou estar em nome de Jesus nesse lugar de excelência. Mas não porque eu mereça, não porque eu sou o pastor, não porque eu sou bonzinho, não porque eu dou o dízimo, não porque eu faço e aconteço, porque se for por algo que eu faço, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Eu vou ter acesso a essa cidade, porque eu reconheci meus pecados, me arrependi, pedi perdão ao Senhor e fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É por causa dele, somente por ele e para ele, e por isso é que eu vou adorá-lo eternamente. E se tem mais alguém que quer fazer parte dessa adoração eterna ao Cordeiro, se manifeste direito. Diga: eu sou cidadão do reino. Jesus certa vez disse: meu reino não é deste mundo. Como não é deste mundo? Porque o reino do Senhor é o reino eterno. Está numa dimensão espiritual. A terceira coisa para o futuro que a ceia nos aponta é que ela renova a nossa esperança. Ainda que o mundo esteja um caos, desabando à direita, desabando à esquerda, desabando diante dos nossos olhos, desabando atrás, ainda que as pessoas à nossa volta estejam desistindo da fé, desistindo do Senhor, se deixando envolver pela iniquidade desse mundo, que é a normalização do pecado, eu vou fazer como Josué. Eu vou dizer: vocês escolham quem querem servir, porque eu e a minha casa já fizemos a nossa escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Comece a santidade primeiro na sua vida. Depois estenda a santidade à sua família. E depois, quando a sua vida e a sua família estiverem no altar, vai ser mais fácil você influenciar outras pessoas. A ceia, portanto, nos lembra o passado, o sacrifício de Cristo. Nos lembra o presente, a necessidade de viver em comunhão e constante arrependimento e confissão ao Senhor. E nos ensina sobre o futuro, a esperança da fé. Jesus Cristo aponta para um futuro de esperança e glória. Ele diz que ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Essa coroa está disponível para os que creem, para os que se arrependem, para os que reconhecem que são pecadores e que precisam de perdão, de purificação e de um Salvador. Quando eu como do pão, eu lembro do sacrifício do corpo de Cristo. Quando eu bebo do cálice, eu lembro da sua vida, do seu sangue que se esvaiu por mim. E que por esse sangue, no mundo espiritual, eu tenho possibilidade de ser restaurado e limpo. Feito um novo homem, e você um novo homem, uma nova mulher. Quando eu entendo a significância e a relevância espiritual de quem Cristo é, eu não temo os poderes desse mundo. Eu não temo os sistemas apodrecidos deste mundo, sejam eles políticos, econômicos ou culturais. Às vezes eu vejo na internet crentes preocupados com o avanço do mal no mundo. Gente, está na Bíblia, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não deixe que o seu amor a Cristo, à sua palavra, ao seu senhorio, ao Espírito Santo, sejam abalados pela maldade que avança. Ao contrário, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a graça de Cristo superabunde na sua vida, na vida da sua família, em que em meio à maldade que avança no mundo, a bondade de Deus cresça e se multiplique na tua vida. Esta é a minha palavra nesse dia de